Bom dia a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, pregando mais uma vez aqui na praça. Que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Manhã de frio, mas a palavra continua sendo pregada para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Pessoal, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui nesse lugar, para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva o homem, o pecador de seus pecados. Não importa se está fazendo frio, calor, guerra, terremoto, doença, qualquer tipo de situação que aconteça, nem chuva, nem vento, vai pedir que a obra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, seja anunciado. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, que penetra, que vai até a alma e o espírito, que segue todo aquele pensamento que o homem tem, para poder reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso nós temos que, em qualquer situação, em qualquer tempo, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A Bíblia vai nos dizer, em Romanos 10, 17, que diz assim: a fé, você sabe que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo me deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem não terminou. Ela continua nos dias de hoje. E Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. E minha obrigação, meu dever é esse, de estar aqui anunciando e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o mundo está tão envolvido em coisas mundanas, o mundo está tão envolvido em festa, tanta coisa que o mundo oferece,
dessa geração, que essa geração não tem mais fé, essa geração já não crê mais na volta de Jesus Cristo. O mundo tem envolvido, está em festa, em atrações mundanas, para atrair e desviar teus caminhos do Senhor Jesus. É isso que o mundo está te oferecendo nesses últimos dias. Festas pagãs, festas mundanas, todo tipo de festa para te distrair e tirar da presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E as palavras que eu vou pregar nessa manhã aqui para você é para que você crê, para você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, do entendimento da palavra de Deus, e deixar que a palavra entre no teu coração para fazer mudança na tua vida, para que você deixe de viver e conviver, participar de tantas coisas perdidas e mundanas que esse mundo te oferece. E a palavra de Deus continua dizendo em Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em que aquele de quem não creram e não viram? E como crerão naqueles que não creem e ouviram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que Jesus Cristo ele escolhe seus filhos. Jesus Cristo escolhe pessoas que estão dispostas a anunciar o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, para aqueles que querem dar ouvido, para aqueles que querem ter mudança de vida, que a atração do mundo está mais atraente do que a palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? Ninguém nunca viu Deus. Ninguém jamais aqui nesse mundo vai ver Deus. Porque Deus é Espírito. Mas aquele que viver de acordo com a palavra, aquele que obedece a palavra de Deus, depois que partir desse mundo, verão a face do Senhor. Aquele grande dia. Mas aqueles que foram salvos estarão com o Senhor Jesus naquele dia. Mas aqueles que não creem, que não vivem, que não obedecem a palavra de Deus, não estarão com Deus. Estarão na perdição. A Bíblia fala: os que é de Deus ouvem a palavra de Deus, mas os que não é de Deus não querem ouvir, viram as costas, despreza e desfaz do anúncio da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, de Mateus 4:17 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por isso que a palavra tem que ser pregada para você ouvir e se arrepender. Arrepender dos seus pecados. Arrepender de uma vida de imundícia que muitas vezes você está levando. Se arrepender do pecado original, desde o jardim do Éden, que todos pecaram. Mas Jesus Cristo ele veio, próprio Deus,
Ele saiu da sua glória. Ele saiu da sua glória, do seu trono. E veio a esse mundo para pagar uma dívida que nem eu e você poderíamos pagar. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio para morrer. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê seja salvo. Por isso ele enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós, derramar o seu sangue, que é um preço muito caro. A morte de cruz, onde ele derramou o seu sangue, para que nós um dia pudéssemos ser salvos. Mas a pergunta é que eu te faço: você quer ser salvo? Ou você está caminhando para o inferno e quer continuar caminhando? Você quer ser salvo? Então obedece a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e transforma a tua vida. Arrependa dos teus pecados e volta para Jesus enquanto ele tem tempo, porque Jesus Cristo está voltando e esse mundo está tão despercebido que não querem mais saber de Jesus. Da mesma forma que no passado rejeitaram a palavra, que a palavra era próprio Jesus. Ele veio a esse mundo para anunciar o Evangelho, mas rejeitaram o Evangelho. O povo rejeitaram o Evangelho, a palavra de Deus. E hoje não é diferente. As pessoas continuam rejeitando o Evangelho e a palavra de Deus, porque preferem servir esse mundão perdido, que a palavra de Deus fala que jaz do maligno. Quem domina esse mundo é o diabo. A Bíblia fala que está no domínio é o diabo, por isso que ele oferece tantas coisas para distrair você da palavra de Deus. Eu não quero saber. As mesmas pessoas que rejeitaram o Evangelho, mataram Jesus, são os mesmos nesses dias de hoje. Se Jesus Cristo viesse aqui, matariam de novo, porque rejeitam a palavra, a verdade. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Esse que você rejeita, esse que você não quer saber, porque você troca Jesus Cristo por esse mundo perdido, festas mundanas, festas pagãs, festas do diabo, e você está envolvido nessas coisas. Está aí festa para tudo quanto é lado, e você continua envolvido nessas pragas e não quer saber de Jesus. Não se arrepende dos seus pecados para continuar na justiça, na idolatria, na prostituição e no pecado. Para onde você quer ir? Depois que você morrer, o jeito que você está levando a sua vida. Nesta sexta e sábado, a partir Então aí, anúncio de festa tocando para tudo quanto é lado. Aí, o Mundial está oferecendo festas mundanas, pagãs, para te atrair na presença do Criador. Porque Jesus Cristo te escolheu foi para servir e adorar. Peças antigas, Para você despreza. traga a sua família, porque vai ser bom demais a festa. Se Deus amou o mundo, como a palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo. Está no Evangelho de João 3,16. Não foi para você. Cheguei.
Se Deus amou o mundo, entregou sua vida pelos teus pecados, pelos nossos pecados, não é para você viver da maneira que você quer, do jeito que você quer. Tem que haver mudança, transformação na tua vida, ou senão você continua matando o próprio Jesus, as tuas práticas mundanas, pagãs, festas mundanas do diabo, e o fogo envolvido nela. Mas se você não acredita na volta de Jesus, se você não tem fé que um dia ele vai voltar, você está perdido. Você está desviado dos caminhos do Senhor. Essa é a verdade. Eu quero deixar uma palavra aqui para você nesta manhã, que se encontra aqui na carta aos Efésios, Paulo escrevendo. Ele fala da unidade da fé, e diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E esse Jesus que eu estou anunciando aqui para vocês, onde o apóstolo Paulo pregava, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, que tinha o nome de Saulo, ele matava e perseguia a igreja de Cristo. Saulo, ele conhecia a letra, mas não tinha o Espírito Santo de Deus, não tinha o Espírito Santo, e ele perseguia e matava os cristãos. Assim como fizeram, Paulo continuava fazendo, maltratando, perseguindo a igreja, prendia as pessoas e matava com toda a crueldade. Mas a palavra de Deus fala que Deus já havia escolhido ele para ser transformado e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo, indo para uma cidade chamada Damasco, ele teve encontro
com Deus. E veio um clarão do céu, o esplendor da glória, e deixou ele cego, ele caiu. E ali ele teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo, onde Jesus, a partir daquele momento, ele pôde reconhecer Jesus como Deus Todo-Poderoso. E Paulo começou a anunciar o Evangelho em todos os lugares. Paulo, antes, um assassino, passou a pregar a palavra de Deus. E Deus te chamou nesse mundo não foi para viver da forma que você quer, do jeito que você quer. Você veio nesse mundo para viver da maneira que você está vivendo, sem mudança, sem transformação de vida. Paulo, ele teve encontro com Deus e a vida dele foi transformada. Paulo se converteu e saiu de todos os lugares anunciando a palavra de Deus. Pela fé, crendo na palavra, Paulo anunciava com toda ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu falo para você que você tem que ter fé, tem que se arrepender e crer que está no controle desse mundo é Jesus, não é político, não é homens que estão no controle de tudo, é Jesus Cristo que está no comando desse mundo, mas as pessoas não reconhecem, as pessoas estão dando valor mais em política, em coisas mundanas, é homens maus, é isso que o povo gosta de servir, entregar sua vida, mas Jesus Cristo não quer. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu disse, você não vê Deus, mas Jesus Cristo, Ele morreu e Ele disse que Ele enviaria o seu Espírito Santo para habitar nas pessoas que nele crê, entrega a sua vida a Ele e sirva a Ele. Você tem fé para isso? A questão é, você tem fé? Você crê que Jesus Cristo morreu por tua causa? A impressão que é que ninguém acredita mais na volta de Jesus Cristo. O povo está tão envolvido com as coisas mundanas que não crê mais na volta de Jesus Cristo. Quer saber? São coisas que agradam a sua carne, agradam os seus desejos carnais. Mas Jesus Cristo despreza. Mas a palavra de Deus está sendo desprezada por esse mundo. A palavra de Deus fala que já é maligno. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você continua servindo o diabo. É duas opções que você tem. Quando a palavra fala que a partir de Paulo teve encontro com Deus, o homem assassino, matador, perseguidor, ele se tornou um homem humilde, que tinha uma cidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O que viver nesse mundo é falta de humildade. Humildade para ouvir a palavra, humildade para prestar atenção
para que você possa transformar a sua vida. O que falta na vida desse mundo, dessas pessoas, é ter humildade, para que você possa ouvir a palavra e ser transformado pela palavra de Deus. Assim como Paulo, que era um homem cruel, assassino, foi transformado, porque a palavra de Deus transforma o pecador, o homem, da sua maldade, para que ele possa ser humilde, ter mansidão e longanimidade. Foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. E Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, e ele disse que procurava guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, o homem mau, foi transformado, onde passou por amor pelas pessoas, pelas almas, e pregar o Evangelho para que elas pudessem ser salvas. E é isso que eu estou fazendo aqui, falando de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não é Maria, não é Aparecida, não é Buda, não é macumbeiro, não é esses que você vai te dar paz na vida. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que transforma e que dá salvação o pecador, para que ele possa ser salvo. E Paulo, ele disse que ele suportou tantas coisas. Ele era um perseguidor, passou a ser perseguido, porque não gostavam de ouvir a palavra. Assim que fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e anunciou o Evangelho, e rejeitaram o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Da mesma forma hoje, as pessoas não querem ouvir a palavra e nem ser transformadas. Mas a palavra de Deus fala que o que importa é que o Evangelho seja anunciado e pregado. O que importa é que a palavra seja pregada, mesmo que não querem dar ouvido, mas continuam anunciando. Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Creio eu, no momento de Deus, vai ter um que está prestando atenção para ser salvo. Mas se você não quer, o problema é seu. A palavra de Deus fala, aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todas o céu para cumprir todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo que Paulo pregava e que eu estou pregando. Que veio a esse mundo para morrer. E morreu por nossa causa, pelos nossos pecados, para que nós possamos ser salvos. Mas o que a gente vê hoje, pessoas que não querem, têm comichões nos ouvidos. A palavra de Deus já nos alertou. Não querem, porque não querem ser transformados. Não querem, porque querem continuar na vida que levam. Não querem dar ouvido, porque preferem viver a vida mundana, perdida. É isso que o diabo gosta. E a palavra de Deus fala, sede pois meus imitadores de Deus como filhos amados. Por isso que Jesus Cristo veio, para que nós possamos ser imitador dele. Para que nós possamos ser salvos.
Porque sem mudança, sem transformação de vida, de caráter, o homem jamais ganhará essa salvação. Sem mudança de vida, de caráter, transformação e arrependimento, o homem jamais vai ser salvo. Jamais. Porque não querem transformação. Não querem mudança de vida. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua sendo pregado. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo anunciado. Não importa se gostam ou deixam de gostar. Mas não importa que nós devemos anunciar o nome de Jesus Cristo. E ele disse que ia voltar e vai voltar para buscar um povo, uma igreja remida e lavada com seu sangue, que tenha mudança de vida, que tenha transformação, que arrependa dos seus pecados. Mas o problema é, você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Você está disposto a transformar a sua vida para que você possa ser salvo? Ou continua nessa vida que você leva? Que o povo só quer viver dessa forma. A palavra para cá, correndo atrás dos seus desejos, da sua avareza, correndo atrás do dinheiro, querem ficar mais ricos, querem cada dia mais ter poder nesse mundo. É isso que essas pessoas desse mundo querem hoje. Quanto mais rico, que eu for melhor. Mas eu pergunto, o que você vai fazer com a sua riqueza? O que você vai fazer com o teu dinheiro? Com teus bens materiais? Com o teu carro novo? Depois que você morrer, o que você vai levar nesse mundo? Se você não tiver mudança de vida, se você não tiver transformação e se arrepender dos seus pecados, o que você vai levar nesse mundo? Ou você acha que você vai levar seu dinheiro? O cachorro que você vai estar lá dentro vai caber. Ou você leva a tua vida enquanto você está vivo, ou depois da morte já era. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O juízo de Deus vai chegar na tua casa, na tua vida. O juízo de Deus vai chegar. Agora eu pergunto, o que você está fazendo na tua vida? Como você está levando a tua vida? Que o juízo de Deus vai chegar um dia. Isso aqui tudo vai acabar. Isso aqui tudo vai ser destruído. Mas o que você está fazendo para que você possa alcançar a salvação? O que você está fazendo? Enquanto você está vivo, está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não é Maria que vai te salvar, não é Aparecida que vai te salvar. Só Jesus Cristo que tem o poder de salvar o homem. Mas o ser humano precisa acreditar em coisas que não dá salvação para ela. Porque o diabo gosta de enganar as pessoas. E está enganando. E vai continuar enganando. Porque não querem dar ouvido. Porque não querem saber de Jesus Cristo. Não querem dar ouvido a palavra de Deus.
Mas a cobrança vai vir. A cobrança vai chegar. Muda a tua vida enquanto você está vivo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o Evangelho que transforma a vida das pessoas. Você tem tido transformação na sua vida? Você tem lido as Escrituras? Você tem lido? Você tem meditado na palavra? O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Que as pessoas acreditam muito na sua religião. Acham que a sua religião vai te salvar. Está enganado. Religião não salva ninguém. Nunca salvou e nem salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo na Bíblia não fala que Jesus tinha religião. Jesus Cristo ele veio para salvar o pecador do pecado. Ele não veio tratar nenhuma placa de igreja. Ele não veio tratar nenhuma religião aqui nesse mundo. Ele veio para morrer, para salvar você. Se você crê na palavra e no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação. Você acha que você indo numa igreja? Você acha que você, enfiando dentro da igreja, você está salvo? Se você continuar no pecado, na imundícia, na idolatria, na prostituição, você acha que você vai ser salvo dessa forma? Ei! Nunca! Porque muitos estão achando que põe uma Bíblia debaixo do braço e diz que é católico, que é crente, que é evangélico e está salvo. Enganado você está. Se você não ser transformado pela palavra de Deus e se arrepender do seu pecado e se converter dos seus maus caminhos e viver o Evangelho de Jesus Cristo conforme a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Porque a palavra de Deus fala: examinar as Escrituras, porque conhece nela a vida eterna. Você tem lido as Escrituras para você ter a vida eterna? Examinar as Escrituras, porque conhece nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus testifica de Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem. Quer saber de curtir essa vida mundana, carnal. Não querem saber de ler a palavra. Que a palavra de Deus fala, para que nós possamos meditar. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que medita. E mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Praticar a palavra é você viver a palavra, é viver de acordo com as Escrituras mandam. Qual é o pensamento hoje que você levantou? Você agradeceu a Deus pela sua vida? Pelo que tem feito da sua vida? Ou você levantou e levantou como um animal e nem agradeceu a Deus? No novo versículo da Bíblia, você está pensando em dinheiro, ganhar dinheiro. Você está pensando em festa, mudando. Está pensando daqui a pouco, quando chegar à noite, para um forró, encher a cara de cachaça, prostituir. É desse jeito que você quer entrar no reino, na glória de Deus. Nunca! Jamais terão a glória de Deus os mundanos, que não querem saber de Jesus Cristo, não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a palavra porque a palavra exalta, a palavra que vem trazer exaltação, a palavra que vem corrigir
corrigir, mas a geração maligna que não quer saber de correção da palavra, quer viver na idolatria, no pecado, na prostituição, uma geração que só quer saber de trair Jesus Cristo. Acorda, porque Jesus Cristo está voltando. Acorda que Jesus Cristo está voltando. E como que você está? Da mesma maneira, de 5, 10 anos atrás, vivendo o prostíbulo, na prostituição, na idolatria. Que no céu não entra imundícia, no céu não entra pecadores que não querem se arrepender e viver uma vida santa. Seja santo, também como estou santo, a palavra de Deus fala. Sem mudança de vida, sem santidade, jamais verão a glória de Deus. Ninguém jamais verá Deus sem mudança de vida. Mas a palavra continua sendo pregada e anunciada até que Jesus volte. Porque ele vai voltar. Mas não creio mais na volta, porque o mundo está aí para oferecer essa coisa que essa geração quer. O mundo está aí para oferecer tudo que esse mundo quer. E o diabo está gostando. E o diabo está aplaudindo. As tuas festas pagando, então. Saía, mês de junho, tudo festa pagando, festa do diabo. É isso que você quer. Mas não quer saber de Jesus. Não quer saber de uma vida transformada. Não quero saber de mudança, de arrependimento, mas quero continuar vivendo disso, no pecado e na prostituição. Arrependa dos seus pecados que você tem. Tenha transformação de vida. Tenha mudança de caráter, se você querer ser salvo. Porque sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Jamais. E a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Muitos podem achar esse louco. Esse louco fica gritando. Aprove os loucos. Prove os loucos. Que crê no nome de Jesus Cristo. Acho que não foi. Que ele está voltando, mas o povo não acredita. Aprove o nome de Jesus Cristo. Que morreu pelas nossas vidas. Nessa geração maligna que não crê mais. Geração perdida. Foi bom você falar. Palavra de Deus é loucura para os que perecem. Esse mundo que não crê. Esse mundo perdido. Que vai perecer no fogo, na chama. Lá no chão é que espera. Os loucos que não querem saber de Jesus Cristo e da palavra. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus que faz mudança na vida das pessoas. Mas para aqueles que não querem, é loucura. Porque não querem ter vida eterna. Não querem ter vida eterna. E me desprezam a vida eterna.
E a palavra de Deus, em João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus enviou seu Filho a esse mundo para a vida eterna, para aqueles que nele creem. Que é o único e verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Mas o mundo está tão envolvido em porcaria desse mundo que não querem saber de Jesus, não querem saber do verdadeiro Deus. Ele próprio saiu do seu trono, da sua glória, e veio a este mundo para padecer, para sofrer, humilhado, desprezado. Ele continua sendo desprezado por essa geração louca, loucos, você que não quer saber de Jesus Cristo, louco, que despreza, que foi correndo atrás daquilo que desagrada a Deus, louco atrás da prostituição, louco atrás da idolatria, da imundícia, mas não respeita a palavra, não quer saber do Evangelho. Que Jesus Cristo, a sua palavra diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. E Jesus Cristo não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus para todo sempre. Mas você não acredita mais. Porque os loucos falam: mas prega se Jesus vai voltar, mas cadê que ele não volta? Ele não voltou. Não crê mais. Fica falando desse Jesus, mas eu vivo vida miserável. A vida está miserável porque você não crê. Não crê na volta de Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e o mesmo Deus para todo sempre. Aquele mesmo Jesus, o Deus que criou o primeiro casal no jardim do Éden, é o mesmo Jesus, o mesmo Deus nos dias de hoje. As mesmas leis, os mesmos mandamentos que ele deu no passado, é o mesmo mandamento de hoje. Uma geração que não quer saber dos mandamentos de Deus. Uma geração perdida que não quer saber dos mandamentos de Deus, porque quer curtir os seus prazeres carnais. E você pensa que vai para onde? Do jeito que você leva a sua vida. Ele não mudou. Os mesmos mandamentos continuam nos dias de hoje. Você amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. Mas muitos falam: Deus me ama, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Engano seu. Ele ama você, mas abomina o pecado que você faz. Ele odeia seu pecado. Ele odeia. Por isso é uma chance de você se arrepender, se converter dos teus maus caminhos, se converter da tua imundícia, se converter a aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador se você quiser ser salvo. A única maneira de você ser salvo é você se arrepender dos seus pecados.
e aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador. É a única maneira. Ou senão você vai estar perdido. Mas nós vemos no dia de hoje uma geração que fica atrás de homens. Ah, eu tenho que ter um presidente bom. Tem que escolher meu melhor presidente. É um povo que não quer saber de Deus. Fala o nome de Deus da boca para fora. É uma geração que fica escolhendo o Papa para seguir. Papa não vai te dar a salvação. Pastor não vai te dar a salvação. Maria não vai dar a salvação. Aparecida não vai te salvar. Somente Jesus Cristo, que salva o homem do pecado e salva. Tudo isso é mentira do diabo para te enganar. Já você não quer saber, quer continuar fazendo tudo o que não deve, atrás de futebol, de cachaça, de forró, mas de Jesus Cristo não quer saber. Porque se quisessem Jesus Cristo, largaria dessas coisas que te levam para o inferno. Continua desprezando. Mas ai de vós naquele dia. Ai de vós naquele dia. Porque todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Todos os dias vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. É juiz, é delegado, é prefeito, é vereador, todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Para prestar suas contas. Você vai ter que prestar suas contas do que você está fazendo. Só que lá, no dia do juízo, não vai ter mais desculpa. No dia do juízo, você não vai enganar Deus. Ninguém engana Deus. Naquele dia, todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para receber uma sentença. Ou é céu, ou é inferno. É dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. A sentença vai ser dada naquele dia. E a Bíblia fala que vão ser separados. Vai ser uma separação dos bodes e das ovelhas. Está na Bíblia. Os bodes são aqueles que não querem saber. Os bodes são esses que não querem saber de Jesus Cristo e da palavra. Que desprezam. Esses loucos que não querem saber de obedecer a palavra de Deus. São os bodes. O bode é aquele que fica dando cabeçada. A palavra de Deus fala que vai ser separado. As ovelhas são aquelas que obedecem. As ovelhas são aquelas obedientes que ouvem, que transformam, têm mudança de vida, transformação, que arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. A Bíblia fala que os bodes serão deixados à esquerda e as ovelhas à sua direita. Que o próprio Jesus vai falar: vem bendito do meu Pai para a vida eterna. E os bodes serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde vão ser queimados o resto da eternidade. Para onde você quer ir?
Hein? Qual escolha você vai fazer? A escolha é hoje. A mudança de vida você tem que fazer enquanto você vive. Depois que você morrer, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Não tem purgatório. Não tem missa de sétimo dia. Você não vai estar purgando coisa nenhuma. A Bíblia não fala que tem purgatório, isso é invenção maligna. A Bíblia fala, Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então não tem purgatório, nem missa de sétimo dia, sem engano. Se conserva a sua vida enquanto você está vivo. Arrepende teus pecados enquanto você está vivo. Porque depois da morte, a sentença. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos 28, 38. Arrependam-se, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a maneira. É o caminho que você tem que fazer. Arrependam cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. Sem arrependimento e sem conversão não há salvação. Não existe salvação sem arrependimento e sem conversão. Por isso eu digo para você, se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, entrega a sua vida para Jesus, para que você possa ser salvo. Não há salvação sem arrependimento, sem conversão. Por isso a oportunidade é hoje, enquanto você está vivo e respirando. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Está em Isaías 55:6. Por enquanto o Espírito Santo de Deus está nesse mundo. Por enquanto. Que pode ser hoje. Jesus Cristo volta e leva a sua igreja. A sua igreja não é templo de quatro paredes. São as pessoas convertidas e salvas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continua a estar aqui. Mas quando Jesus buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Quem vai ficar aqui vai ser o diabo, o anticristo, que vai estar agradando você por um período de tempo. Depois ele vai fazer tudo para te torturar a tua vida. Por isso aceita Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja. Seja mais um enquanto você pode. Seja mais um filho de Deus.
que o Filho de Deus é aquele que ouve a palavra e obedece. São os filhos de Deus. Mas os filhos que não ouvem, que não querem saber, são filhos de diabo. Ou você obedece, porque nenhum desobediente agrada a Deus. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o primeiro casal, que era um casal que ia ter a vida eterna. Deus criou aquele casal para ter tudo ali no jardim. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada, é só viver no paraíso. Mas veio o diabo, enganou aquele primeiro casal, onde Deus disse para não tocar no fruto do meio do jardim. Podiam comer de tudo, mas aquele fruto eles não poderiam tocar nem comer. Mas o diabo veio e fez a cabeça de Eva, enganou ela. E o primeiro pecado, a desobediência, entrou no mundo, que está até hoje. A desobediência e o pecado. Mas a solução foi dada. Jesus Cristo, o Cristo Salvador. Jesus Cristo veio para salvar esse mundo da perdição e da condenação. Aconteceu ali com o primeiro casal pela desobediência. Você não conseguiu enxergar? O pecado entrou no mundo, contaminou toda essa terra. Por isso esse mundo está perdido. Esse mundo já está destinado a para o inferno. Mas a única solução é Jesus Cristo para nos salvar. Mas é viver para Ele. Viver da maneira que Ele quer. O diabo continua enganando. Mas Jesus Cristo está falando: vem! Mas o diabo, ele põe mentira. Ele tampa os ouvidos das pessoas para que não ouvam a palavra e não se arrependam e se convertam. Mas o problema não é meu. O meu dever é fácil de anunciar o Evangelho. Meu dever é fácil de anunciar a palavra de Deus. Mas se não querem dar ouvido, não é mais problema meu. Meu dever é culpa. Mas se você não está ouvindo, você está agradando ao diabo, meu Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. É uma lei que eu estou te dando. Ou você se arrepende e vive da maneira que Jesus Cristo quer, ou você continua agradando ao diabo. A palavra de Deus fala em Atos 4:12. Está na Bíblia, lê a Bíblia que você vê tudo. Atos 4:12. E nenhum outro, e em nenhum outro há salvação, porque também abaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Não tem outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Não adianta você ficar clamando aí por santo, São Cristóvão, Maria, Aparecida, São Benedito. Não adianta você ficar procurando socorro nessa santaiada que você está acostumado. Se arrependam e voltem para Jesus Cristo e clama a Ele.
Clama Jesus Cristo. É o único que pode dar salvação. Tirou disso, mentira. É engano do diabo. O diabo está aí no mundo para enganar as pessoas. E continua enganando com essas mentiras. Não há salvação, nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Não tem como você querer clamar aquilo que tem boca, mas não fala, aquilo que tem ouvido, mas não ouve, aquilo que tem pés, mas não anda. É uma estátua que fica lá, pregada na parede. Você já lá em cima de um altar que não faz nada por você e desprezando Jesus Cristo. Acorda! Clama Jesus Cristo enquanto é tempo. Se arrependam. Em Crônicas 7:14 diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome suplicar e orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependa, porque Jesus Cristo ele não é surdo. Arrependam, confessem os seus pecados, porque Jesus Cristo, ele morreu, mas hoje vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo não está pregado numa cruz. Jesus Cristo não está pregado numa cruz. Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus Cristo, ele está vivo e não está mais numa cruz. Mas você ainda continua adorando uma imagem, uma estátua. Que Jesus Cristo, na sua palavra, fala: Deus falou que ele odeia, para que o homem não faça estátua e adore. Está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 4 em diante. Leia a Bíblia para você entender. Leia a Bíblia. Verso 28 diz: arrependei-vos a cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas se você não tem fé, se você não se arrepender e se converter, você ainda continua na notícia. Porque não adianta você falar que você é bonzinho. Não adianta você falar que você está caridade. Não adianta você falar que você ajuda. Esse é o que a gente tem. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, nada da tua caridade, das tuas esmolas não vai valer nada. Não vai valer nada se você não se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Enquanto você está vivo, depois da tua morte segue seu juízo. Depois da tua morte não tem mais salvação. A tua salvação é enquanto você vive. Leia a Bíblia. Ou você tem sua Bíblia, fica lá o tempo todo numa estante, no Salmo, que não muda a página nunca. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Convertei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. Confesse os seus pecados para Jesus Cristo.
os teus pecados que estão te levando para o inferno, se você não se arrepender e se converter e levar uma vida de acordo com o que a palavra manda. Só existem dois caminhos. E o caminho é o caminho de porta estreita e o caminho da porta larga. Dois caminhos. A porta larga é se não dá os perdidos. A porta larga é isso aí que o povo gosta. Muitos estão aí esperando a noite chegar para encher a cara de cachaça, vir para a prostituição. E ali o diabo está fazendo festa junto com você. Pensamentos malignos. Começa a fazer aquilo que agrada a Jesus. Começa a fazer aquilo que só agrada a Jesus. Não para agradar a você mesmo. Você tem que morrer para você e viver para Cristo. Foi isso que Jesus fez, morreu por nossas causas. Você tem que morrer para você mesmo, para você ver Jesus e agradar a Ele. A porta larga é a porta da permissão. É isso aí que esse mundão oferece. Festa mundana, pagã, idolatria, pecado, prostituição, os desejos carnais. Mas a porta estreita é que leva à salvação. Caminho estreito, que é onde tem que abandonar tudo por esse mundo e viver com Jesus, que é puro e santo, que do lado dele nunca mais existe imundícia. Do lado de Jesus não vai haver imundícia nenhuma. Arrependei-vos e convertei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. O povo não quer se arrepender. O povo não quer se converter dos seus maus caminhos. Arrepende enquanto Jesus Cristo está dando oportunidade para você ser salvo. Se converte dos teus maus caminhos. Entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus Cristo está às portas e está voltando. E que você possa ficar com essa palavra. Se você realmente tem ouvido, se realmente você está a fim de morar, eu desejo morar com o Senhor pela eternidade, se você está a fim de escolher Jesus como teu único suficiente Salvador e abandonar tudo que não presta, tudo aquilo que te condena, também Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, não há outro. Jesus Cristo diz a sua palavra: eu sou único e verdadeiro. Só há um caminho, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Para de ficar iludido, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.
Que Deus possa mudar teus pensamentos, tuas atitudes, a tua vida, para que você possa ser salvo, para que você possa se arrepender e se converter para ter uma vida eterna com Deus. Fora disso, é lago de fogo e enxofre. Mas escolha Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz a palavra do Senhor. E Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra foi anunciada e o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado aqui nesse lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus nesse lugar. O nome dele foi exaltado para a glória do teu santo nome. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.